Olá, seja muito bem-vindo a mais um Minuto Miqueleto. No programa de hoje vamos falar com Luciano Pérez, ele que é advogado e CEO da rede Vivax de televisão. Olá, Luciano, seja bem-vindo. Tudo bem? Gratidão pelo convite. Obrigado, Luciano. Bom, primeiro, falar sobre a profissão de advogado, que é tão importante, tão necessária nesse país. Queria que você falasse um pouquinho o porquê da escolha do direito. Olha, eu optei por fazer advocacia muito cedo. Eu tinha de 15 para 16 anos de idade, então já sabia qual seria a minha profissão. Passei no vestibular com 16 anos e eu acho que a advocacia, ela está no sangue, né? A advocacia não é uma profissão para covardes, ela é uma profissão para quem tem coragem e nós somos a única profissão que nós estamos literalmente condecorados na Constituição Federal como indispensáveis ao exercício da democracia. Então, eu sou muito, muito feliz em poder ser advogado e poder levar aquilo que a gente pensa, essa judicância, através da defesa na minha área do direito financeiro, dos consumidores, contra as instituições financeiras, em virtude daquilo que eu afirmo e continuo afirmando, que é o período fortíssimo de ditadura financeira que nós vivemos no país, onde manda quem pode, os bancos com esses juros altíssimos e obedece quem tem juízo. A profissão do advogado ela é tão necessária que ela deveria ser incluída em outras profissões, em outras classes. Por exemplo, eu fiz jornalismo, eu sou jornalista. Nós tivemos lá uma disciplina voltada ao direito no terceiro ano, exatamente para você entender como é que funciona, né, a nomenclatura do direito dentro da minha respectiva área. Isso deveria ser ampliado para todas as áreas também, né? Eu acho que cadeiras específicas de direito deveriam fazer parte da grade curricular, não só de várias áreas na faculdade, mas também no ensino médio e no ensino fundamental. Já de muito tempo se parou de falar da antiga educação moral e cívica. E a partir daí, hoje os nossos jovens, eles estão carentes de saber os seus limites, os seus direitos e os seus deveres. Porque nós temos direitos e nós temos deveres também. E quando a gente fala do judiciário, parece que é algo muito distante da gente, o que não é. O judiciário ele é muito próximo. O judiciário ele tem um papel substancial dentro dos três poderes. E quando a gente começa a olhar tudo isso, porque o que é um litígio? Não é nada mais, nada menos, quando duas pessoas elas têm uma controvérsia que elas não conseguem resolver de forma amigável, vai-se ao judiciário para que um juiz ele possa dar a judicância, dar a tutela jurisdicional àquilo que as partes estão litigando e não tiveram a capacidade de resolver de forma amigável. É tão importante isso, né? Não tenho sombra de dúvida. E necessário também, né? Ainda mais em tempos que nós vivemos, tempos de dúvidas, tempos sombrios dentro do país, em que nós, às vezes, julgamos isso ou aquilo. Então, ter uma área de direito que tem um pensamento único, eu acho que é tão importante, né, Luciano? Leto, na realidade, eu costumo falar, todas as vezes que eu tenho oportunidade, que o brasileiro, a mente brasileira, ela é a mente mais inteligente do mundo. Onde tem algo que prospera no mundo, tem uma mente brasileira. O grande fato é que, infelizmente, o Brasil ele vive um período de polarização. E a população ela está carente de valores. E essa carência de valores faz com que vire o A pelo B. E isso é muito ruim para o Estado democrático de direito e também para o crescimento do Brasil como uma nação. Nós estamos entre as 10 potências mundiais e o conhecimento da lei, ele é uma obrigatoriedade. Ninguém pode alegar o desconhecimento. Só que o grande detalhe é que as pessoas não param para ler a Constituição Federal, as pessoas não param para ler as constituições estaduais, as pessoas não param para ler o Código de Processo Civil, o Código Civil e até mesmo o Código de Processo o Código de Defesa do Consumidor. E nós não podemos esquecer que o Brasil ele está avante nesse tipo de relacionamento. Quando eu trago esse olhar para a área que eu atuo, que é a área vinculada ao Banco Central, Conselho Monetário Nacional, nós temos milhares de portarias e resoluções. Nós temos um Banco Central dos mais competentes e admiráveis do mundo. O grande fato é que o Brasil ainda é uma democracia muito recente se comparada às nações de primeiro mundo. E nós estamos aprendendo e nós devemos aprender sim, sempre com muito respeito, sempre com muita ética, ouvindo a opinião do próximo, aprendendo com as divergências, até porque através
de pontos divergentes que se tem o crescimento sustentável de qualquer nação. Nossa democracia, ela engatinha comparado a sistemas que nós vemos nos países europeus, né? Muito mais estruturados, as coisas funcionam de uma maneira mais racional. Aqui, devido a essa briga política, as coisas acabam não indo, né, Luciano? Olha, eu te digo que nós temos um judiciário excelente, tá? O nosso judiciário ele é muito democrático, porque ele nos proporciona o duplo grau de jurisdição, ele nos proporciona recursos que fazem com que se tenha uma reanálise de controvérsias específicas, até porque o direito ele é como se fosse uma linha de campo em que as provas elas estão elencadas entre aquilo que trouxe o autor e aquilo que trouxe o réu. E o juiz vai fazer o seu juízo de convicção dentro das provas que foram elencadas nos autos. E existe uma máxima que é dai-me os fatos que eu te darei o direito. Então, com os fatos que estão postulados e colocados dentro de uma demanda judicial, o juiz ele vai dar o direito. E sempre, sempre vai ter uma parte que vai se sentir injustiçada relacionada a uma respectiva decisão. O grande fato é que nós não podemos fazer com que essa mentalização da injustiça em virtude da derrota leve ao ponto de que nós não temos um judiciário sério e um judiciário altamente competente. O judiciário brasileiro ele é copiado no mundo. Nós temos uma justiça fantástica em todos os seus respectivos aspectos. Aí tu podes me dizer, Luciano, mas existe o problema A, B ou C. O problema não está na justiça, o problema não está no judiciário, o problema não está na nossa legislação, o problema está no ser humano. Isso. E aí a cada um, tá, as suas respectivas responsabilizações pelas suas ações e pelas suas omissões. Não, é bacana você elencar isso, porque as pessoas acabam colocando tudo no mesmo balaio, né, Luciano? E aí na hora do vamos ver, fala assim, não, é o sistema judiciário que não funciona. É a mesma coisa da imprensa. Né? Tem o julgamento, poxa, mas a imprensa, as fake news, época de eleição, é tudo muito difícil, tudo muito complicado. E não é assim. Existem as regras, existem o planejamento, mas as coisas às vezes acabam não acontecendo porque tem o ser humano envolvido ali no meio, né? Com certeza, e quando a gente fala de eleição, nós temos um sistema eleitoral bastante sério. E elogiado no mundo. Claro, nós temos uma justiça eleitoral bastante séria. O Brasil é um dos únicos países do mundo em que as eleições, elas obtêm o resultado dentro do próprio dia, quiçá no outro dia de manhã, por uma deficiência na divulgação da contagem de uma respectiva urna. Mas as urnas brasileiras, elas são auditáveis, elas são auditadas, então o grande fato é aquilo que eu te comentava, tem quem ganhe e tem quem perca. O grande fato é que a hombridade do ser humano quando perde é saber que ele perdeu. Sim. E a partir do momento em que ele perdeu é apertar a mão de quem venceu e se colocar à disposição para que mesmo criticando, porque não obrigatoriamente tu precisa concordar com tudo que o teu adversário político venha a fazer, mas tu podes através de pontos divergentes, ajudar a construir um Estado democrático de direito, e quando a gente fala desse Estado democrático de direito aqui no Brasil, muito mais amplo, muito mais célere, um Estado de direito muito mais inclusivo. E isso se vem através de quê? Boa discussão de ideias. O grande fato é que, infelizmente, o político ele saiu da esfera das ideias e ele foi para a esfera das ofensas pessoais. Então, essas ofensas pessoais que fiquem entre as discussões daqueles que estão se ofendendo, e é claro, quando isso ocorre, existe o judiciário para poder dar o julgamento da culpabilidade ou não culpabilidade daqueles respectivos atos. Porque a eleição hoje ela virou guerra, né? Antigamente você via mais discussões de propostas, um pouquinho mais... Claro, tínhamos até os debates, né, quentes, né, que nós víamos na televisão, mas vimos mais propostas. Hoje, acho que o advento das redes sociais trouxe um pouco do famoso marketing de guerrilha, e aí as pessoas estão trazendo essa conotação e fazendo com que as coisas se percam, né, dentro do contexto. O que é uma pena. O que é uma pena porque a partir do momento em que as pessoas partem para as ofensas e partem para uma polarização, se esquece o foco do crescimento, da discussão de ideias, da vinda de propostas. Nós estamos vivendo um ano muito importante. Esse ano nós vamos ter uma eleição presidencial. E nós não podemos esquecer que é através do voto que as pessoas podem fazer o seu respectivo protesto. Seja um protesto para o lado A, seja um protesto para o lado B. Sim. Então o voto ele nos dá a
uma carta de alforria das nossas ideias. É. A partir do momento em que a gente vota, a gente tem a certeza de que nós estamos levando para o voto as nossas convicções. Agora, se nós formos olhar, a franca maioria dos eleitores brasileiros não sabem em quem votou nas eleições passadas. Sim. Começa-se uma briga eleitoral sem saber o que aqueles pré-candidatos a qualquer um dos cargos eletivos fizeram, seja no decurso em que eles tiveram já o poder como deputados, como senadores, seja como governadores ou como presidente da República. E é muito importante essa democracia no Brasil. E quando acabar as eleições, aos vitoriosos nós temos que aplaudir e desejar que Deus dê muita sabedoria para que eles possam administrar a nossa nação, que é um país que é praticamente um continente, um país grande, Sim. com bastante divergência. Isso é lindo no Brasil, porque nós temos uma divergência cultural lindíssima. E aos que perderam, tem que se colocar à disposição para que, através das suas ideias, eles também possam levar às portas daqueles que se elegeram propostas e projetos, e que essas propostas e projetos possam fazer parte de novas discussões, de novos debates, e assim nós vamos cada vez mais construindo uma democracia sólida no Brasil. Em um país cada vez mais consolidado, né? Diminuindo situações que estão erradas e melhorando as nossas riquezas, aumentando, né, as nossas glórias, né? Porque as pessoas, elas parece que, como você falou da polarização, e eu trago aqui diversos candidatos e falamos a respeito da polarização. Você fica do lado B e do lado A, se você pensa C, você é diferente, e as pessoas não olham nem pra você. Fala, poxa, não, mas peraí, não, ou você é A ou você é B, quer dizer, não tem um diálogo, né, Luciano? E aí se perde muito nisso, né? Mas isso não está acontecendo somente no campo político. Hoje, qualquer pessoa que pensa diferente é considerado como estranha àquele nicho do ciclo em que ela está envolvida. E muitos dos seres humanos, para serem incluídos nesse nicho, eles perdem a sua personalidade, eles perdem a sua capacidade de se amar e de ter as ideias. E isso faz com que nós tenhamos cada vez mais pessoas doentes, pessoas que estão sofrendo com a cabeça, seja no passado ou com a cabeça seja no futuro, quando se precisa viver o momento. Então é muito importante o respeito em toda e qualquer relação, seja ela uma relação marital, seja ela numa relação de amizade, seja ela numa relação comercial, seja ela numa relação jornalística, seja ela numa relação política. Sim. Então, o respeito à individualidade do ser humano. E aqui eu vou te trazer um exemplo. Milhares e milhares de críticas agora na televisão e nas mídias a respeito do modo de estreia da seleção brasileira contra o Marrocos. Mas deixam de aplaudir o sucesso e a força da seleção marroquina. Então, é muito bonito. E até o sucesso e a força daqueles jogadores que lá estão. Porque quem nunca tremeu na base na tomada de uma decisão? Um jogo de Copa do Mundo? Quem nunca ficou com medo? Quem nunca, de repente, não conseguiu dar o seu maior desempenho? Então, vamos lá aos idos de Jesus Cristo. Quem nunca errou, que atire a primeira pedra. E o grande detalhe é que, infelizmente, as pessoas elas estão atirando pedras e ofendendo honras quando as pessoas estão lá trabalhando. E ganhar e perder, como no futebol e na política, faz parte daqueles que jogam, faz parte daqueles que disputam. E é muito bonito um sistema democrático que permite a escolha. Então é muito bonito. E o ser humano, nós que somos eleitores, temos que aprender isso. E aprender com o quê? Com falas de respeito, com falas de amor, mudando essa energia, mudando esse modo de poder levar o diferente e a diferença a todos os locais. Afinal de contas, é assim que a gente aprende, né? Sim, né? Respeitando o espaço de cada um, as individualidades, né? E você trouxe bem, você trouxe um exemplo sensacional. A seleção brasileira, aquele patriotismo, e as pessoas foram perdendo cada vez mais, né? Parece que a cada Copa do Mundo o brasileiro vai torcendo menos para a seleção, né, Luciano? Olha, eu vou te dizer que de repente esse é um sentimento pelo fato de que o brasileiro está acostumado com as grandes glórias. Mas como na vida de todo ser humano, nós temos períodos de alta, nós temos período de baixa, tu tens períodos de bom humor e de mau humor, tens períodos de extrema felicidade e de sofrimento. Isso faz parte do ciclo de qualquer uma das empresas e de qualquer uma das pessoas que estão vivas, que abrem os olhos. Então, a partir do momento em que a gente agradece pelo dom da vida, que a gente agradece pelo dom e pelo talento de termos craques no futebol,
Ah, mas eles não estão jogando no coletivo. Ah, mais. Aí nós podemos olhar que nós temos, de repente, um sistema que precisa de algumas modificações. Por quê? Porque hoje o mundo do futebol ele gira milhares e milhares e milhares de reais. E não diferente um negócio, né, o claro, futebol. E não diferente de qualquer ser humano, Sim. às vezes ele vai optar por aquilo que lhe dá mais lucratividade. Isso é inerente ao ser humano. Isso não significa falta de amor ou de patriotismo. Até porque o próprio jogador de futebol tem direito à vida, ele tem direito à família, ele tem direito a sair, ser humano ali. Ele tem direito a se divertir. E nós precisamos respeitar as escolhas de forma individual e pararmos de fazermos crítica que não constrói em nada na vida do outro. Então vamos olhar para o próprio umbigo, vamos olhar para nós mesmos, afinal de contas todos nós somos seres imperfeitos buscando a perfeição. E essa busca da perfeição ela é através do crescimento das ideias, e isso é muito importante, do respeito acima de tudo. Tem que ter esse diálogo. E você falou do meio empresarial, eu quero entrar na pauta aqui sobre a Vivax TV. Você é CEO de um canal de televisão. Queria que você explicasse um pouco para as pessoas como é que funciona, né, estar liderando um projeto desse. Olha, ser CEO da Rede Vivax Televisão é um presente de Deus. É um presente de Deus porque a Rede Vivax de Televisão é uma das únicas emissoras mundiais que ela tem um projeto específico, que é levar o alimento do corpo, da alma e do espírito a todas as residências. A Rede Vivax Televisão ela surgiu em maio de 2023 e com ela um projeto diferente. Que projeto diferente é esse? É que as pessoas elas possam, através do canal aberto, do canal KU, que são as antenas parabólicas, seja através das multiplataformas, seja através do Instagram, do Facebook, do YouTube ou do TikTok, buscar aqueles filmes retrôs que são tão saudosos nostalgia, e gratos, né? Aquela nostalgia gostosa, desenhos animados instrutivos que alimentem o corpo, a alma e o espírito. Legal. E uma evolução educacional, programas igual ao teu, que levam o conhecimento e debates com respeito. Nós temos o Movimento-se Mais, que é um programa focado ao movimento do corpo através de uma personal trainer que leva exercícios físicos às pessoas que não podem sair de casa. Legal. Nós temos programas de empreendedorismo, nós temos programas jurídicos, nós temos músicas fantásticas, nós temos a religiosidade, nós temos uma culinária, vamos entrar agora com aulas de crochê e profissionalizantes. Bacana. E inúmeros outros projetos. Então o foco da Vivax é esse alimento a fazer o bem sem olhar a quem, que a pessoa ela possa se olhar no espelho e se sentir um ser único e um ser individual. E a partir da individualidade do ser humano que recebeu a sementinha da Rede Vivax de televisão, que ela possa jogar essa semente sempre dizendo, poxa, eu assisti um canal de televisão e lá estava o Miqueleto, me trouxe um convidado que falou de política com ideias, me trouxe uma cobertura de um evento dentro da ordem, o que mostra que a Ordem dos Advogados do Brasil ela está muito mais próxima do ser humano. Legal. Me trouxe uma palestra, uma conversa com um grande jurista, com um grande artista, com um grande empresário, com uma grande pessoa. Até porque o objetivo da Rede Vivax de televisão não é a crítica, mas a construção. O objetivo da Rede Vivax de televisão é fazer com que as diferenças possam fazer com que a gente cresça aprendendo com essas diferenças. Porque quem nunca, essa é a grande questão. É porque você precisa ter uma programação plural, né? E hoje você tem uma população diversa, com gostos e jeitos e ensinamentos cada vez mais diversos, e você consegue absorver com programas aí nos mais diversos segmentos, pegar esse tipo de gente, esse tipo de pessoa que possa assistir e se fidelizar, né, como um assinante, como uma pessoa que acompanha o canal, né? É muito importante, a Rede Vivax Televisão ela é uma televisão gratuita, então em todas as nossas plataformas, em todas as plataformas em que retransmitem o sinal da Rede Vivax da televisão, e hoje no Brasil e no mundo já são mais de 220 plataformas, a Rede Vivax ela já tem um alcance de mais de 200 milhões de casas, é fazer com que a pessoa ela tenha a opção, ela está no aeroporto, ela consegue ver o canal,
canal da televisão aberta no celular dela. Mas ela não quer baixar o aplicativo da Rede Vivax Televisão, ela consegue ver pelo site, mas ela está maratonando no Instagram, ela tem o link do ao vivo no Instagram, mas ela não quer ver um programa inteiro, ela vai aos programas que já foram ao ar no YouTube, analisando aquilo que mais lhe agrada, mas sempre com um olhar de fazer o bem sem olhar a quem. Não o olhar da crítica, mas o olhar da construção. Não o olhar da inferiorização, mas o olhar da aclamação. Aclamar esse ser divino, esse ser maravilhoso, esse ser individual que é todo ser humano. E sempre deixando claro que não importa o deserto que o ser humano tenha passado, ele é capaz de fazer um novo presente e a partir desse novo presente fazer um novo futuro. Então esse é sempre o objetivo dessa pluralidade de perspectivas e de capacidade de ver a rede Vivax de televisão, para que a pessoa que se conecte com essa energia positiva possa, de repente, se familiarizar com qualquer um dos programas que estão na nossa grade. Legal, é bacana. Bom, primeiro quero te agradecer porque você exibe o meu programa na tua emissora. E segundo ponto, que você traz algo que eu acho que é o diferencial do teu projeto. Você tem exatamente o pensamento do que você quer com a Vivax. E todo projeto que você sabe exatamente a ideia do início e até onde ele vai, ele tem sucesso. Sabe que é uma coisa que é muito curiosa? Quando me convidaram para estar à frente desse projeto como CEO da Rede Vivax de televisão, eu sempre deixei claro que eu queria ter cartas brancas para que se pudesse fazer o alimento do corpo, da alma e do espírito de todos os seres humanos. Porque é muito fácil, Miqueleto, ir até a internet e criticar um convidado teu ou criticar um programa que tu realizaste. Os haters, né? Mas é muito difícil se colocar no lugar daquela pessoa que teve coragem de dar a opinião. Então, isso é muito importante. Nós precisamos valorizar a coragem do ser humano de querer fazer diferente a diferença. E esse é o objetivo da Rede Vivax. Então, a Rede Vivax ela é uma televisão inclusiva, porque é um espaço para todos, para todas as idades e para todos aqueles que têm um propósito. Propósito de quererem ser melhor. Não melhor no dia de amanhã, mas no dia de hoje. Quando a gente traz o saudosismo dos filmes antigos, não significa que a Rede Vivax não está olhando para empreendimentos ou para filmes novos. Tanto que vai ser pela primeira vez na história da televisão, lançado um longa-metragem na Rede KU através da Rede Vivax de televisão. Como curtas-metragens estão sendo agora já organizados para colocação na grade. Como novos podcasts, como novos toques, como novos modos de conversa, estão sempre sendo colocados, mas sempre com qual objetivo? Com que o telespectador, com aquele ser humano que faz parte da família da Rede Vivax, ele possa, com uma conversa como essa nossa, tirar algo de positivo. Que uma conversa de um programa possa cativar um coração. E como já dizia Saint-Exupéry, se nós temos um coração cativado, nós somos eternamente responsáveis por aquele coração em que nós cativamos. Então, a cada vez mais, nesse projeto crescente, a Rede Vivax tem cativado corações. E no cativar corações, ela tem se sentido cada vez mais responsável por levar cada vez mais uma melhoria positiva para todos aqueles que querem ver algo que é mais do mesmo. Aí tu vai me dizer, não é mais do mesmo. É sim, é mais do mesmo. Sabe por quê? Porque fazer o bem nunca vai sair de moda. O mais do mesmo é a valorização do ser humano. O mais do mesmo é a confiança absoluta em Deus. O mais do mesmo é fazer com que o nosso corpo se movimente para que ele não fique doente. O mais do mesmo é fazer com que a nossa mente seja instigada para que ela não sofra uma respectiva deficiência e assim subsequentemente. O mais do mesmo é levar a fé à casa das pessoas. O mais do mesmo é nós aplaudirmos todo ser humano que tenta, independente dos seus erros. É uma programação que você consegue atrair a todos os públicos. E é exatamente o que as pessoas hoje buscam nos canais de TV. Porque os tradicionais, aqueles canais mais populares, eles tiveram um decréscimo de audiência, uma queda acentuada de audiência nos últimos anos. E aí começou a crescer os canais no YouTube, começaram a surgir novos formatos de programa, assim como o podcast, que é um deles, né? Então as pessoas começaram a ter mais opções de consumo de notícias, de consumo de atração mesmo. E aí você vem com uma proposta, através da Vivax, com
programas mais próximos das pessoas. Então, esse diálogo vai ser muito interessante e eu vejo que você vai ter muito sucesso nesse sentido, porque as pessoas vão se atrair bastante. Na realidade, eu queria fazer aqui um paralelo, tá? Na realidade, a Rede Vivax, ela entrou num nicho de mercado que estava esquecido. O nicho de mercado é o quê? O alimento do corpo, da alma e do espírito, através desse instrumento maravilhoso que é a televisão. Quando surge vários modos de fazer televisão, que são os influencers, que são os programas individuais em cada uma das páginas do Instagram, nós podemos olhar que hoje todo aquele que tem uma página na mídia social é uma pequena televisão, um pequeno modo de comunicação dentro daquilo que ele tem como a sua verdade. E aglutinar vários desses modos numa grade 24 horas foi o propósito da Rede Vivax da televisão. Trazendo vez e voz a, de repente, uma série de pessoas talentosíssimas e aí tu vai me dizer, mas o que é ser talentoso para ti? Todo ser humano que tem coragem, todo ser humano que abre os olhos, todo ser humano que ama a vida, todo ser humano que sabe que a cada dia é uma bênção de Deus por mais um dia. E aí, a partir daí, fazer com que se tenha uma grade 24 horas. Porque a gente vai olhar, um youtuber, ele publica muito, mas ele não tem uma grade de programação 24 horas. Sim. O influencer, ele publica muito, mas ele não tem uma grade de programação 24 horas. E a rede aberta de televisão, ela está cada vez mais consolidada, ela está cada vez mais forte. Então, nós temos que parabenizar cada vez mais essas grandes redes de televisão que estão aí conosco nas telinhas há 50, 100 anos e fizeram com que se tivesse uma construção nossa de um modo de ver televisão. Né? E é claro, elas também tiveram que se adequar à modernidade, porque veio a internet, começaram a ter os canais e o streaming, começou a ter várias TV a cabo, várias essas pessoas talentosíssimas indo para vários mercados, e a gente não pode esquecer, é igual o partido político. A pessoa, ela, quando vai ligar a televisão, ela vai ver o apresentador. Então, o Miqueleto, ele tem o público do Miqueleto. Qual é a diferença de uma televisão aberta, multiplataforma? É que ela faz com que tenha capacidade de levar o conteúdo do Miqueleto a muito mais casas. Agora, a pessoa tem que se identificar com o público do Miqueleto. Sim. Tem que gostar. Porque o que é que eu digo? Se aquele programa não te faz bem, não assiste. Se aquilo é diferente das suas convicções, não olha. Entendeu? Então... Você tem o controle remoto, ele é democrático, né? Você muda de canal. E essa é a delícia. Então, essa é a delícia. E a Rede Vivax de televisão, ela aplaude assim as grandes emissoras que tanto fizeram e continuam fazendo pelo mercado brasileiro. Eu estava agora vendo críticas de audiência, críticas relacionadas à transmissão da Copa do Mundo da emissora A, B, C, crescimento, não crescimento, né? E comparativo. Gente, está todo mundo trabalhando, está todo mundo fazendo o seu melhor. E sabe o que é gostoso? Tá cada um ao seu olhar, a sua perspectiva, levando o jogo do Brasil às casas. Então nós temos que aplaudir, independente de estar assistindo pelo canal A, B, C ou D. Por quê? Porque são profissionais que estão fazendo o seu melhor e isso é muito bonito. E é muito legal, Luciano, você tocar nesse assunto pelo seguinte, nós tivemos uma época em que o futebol ele era monopolizado apenas em uma emissora. Hoje não, ele é democrático, hoje tem vários canais. Então, assim, se você quiser assistir pelo YouTube, você tem um canal. Se você quer assistir na TV aberta, você tem outro canal. Se você quer TV fechada, é outro canal. Então, aí vai pelo gosto, e aí você escolhe. E esse poder de escolha que é o legal. Esse poder de escolha ele é incrível, mas é muito importante nós olharmos a respeito de um olhar do empresário. Tá? Transmitir qualquer programa de televisão é algo bastante caro. E se de repente durante um período no Brasil uma única emissora transmitia o futebol, é porque ela tinha condições e capacidade financeira e conseguia atrair aos investidores, as pessoas que poderiam ser parceiras, para que o futebol chegasse à casa das pessoas. Eu sou dos idos, eu estou fazendo 50 anos de idade, eu sou de Santa Catarina, torcedor do Figueirense, mas a minha época só se
passava nas televisões locais o futebol do eixo Rio e São Paulo. Sim. Então, quando a gente olha hoje a capacidade das pessoas assistirem, inclusive, os campeonatos de bairro, dependendo do canal em que ela queira acessar, a gente vê a capacidade que se tem hoje, através desse fenômeno que é a internet, das pessoas fazerem as escolhas. E aí tá aí o grande detalhe. Quando existe tanta capacidade das pessoas fazerem escolhas, por que não escolher o bem? Por que não escolher conteúdos que te agreguem, que alimentem o corpo, a alma e o espírito? É claro que as grandes emissoras vão ter muito mais capilaridade. Afinal de contas, elas já estão fazendo o mesmo e estão plantando há mais de 50 anos. E se estão plantando, elas vão colher. Elas já estão no hábito, né? E é merecido. E é merecido. Me diz que não é muito gostoso tu encontrares um dos saudosos artistas que a gente via numa grande emissora nos corredores ou nos bastidores dos eventos. É muito legal, sabe por quê? Porque eles tocaram de uma maneira ou de outra o nosso coração. E hoje muito mais pessoas tocam o coração, porque aquilo que eu disse, cada canal da internet, ele é uma pequena emissora. Só que a gente pode, inclusive nos nossos canais, nas nossas páginas individuais das mídias sociais, alimentar o corpo, a alma e o espírito. Ou a gente pode ser um hater, são escolhas. Saiu o grande detalhe. Só que quando a gente joga uma pedra em alguém, a cada ação tem uma reação. E é por isso que existe tanta polarização, é por isso que existe tanta briga. Quando um evento, que é um jogo de futebol, tem que virar um grande espetáculo, as torcidas se brigam e se xingam. Gente, aos meus idos, com 49 para 50, o bullying não era um tabu, porque as pessoas elas brincavam. Hoje em dia tudo vira ódio, tudo vira rancor. E por quê? Porque tá faltando diálogo, porque tá faltando respeito, porque tá faltando amor, porque tá faltando as pessoas elas saberem que cada um de forma individual é a imagem e semelhança de Deus. E quando eu sou a imagem e semelhança de Deus e eu respeito que o próximo é a imagem e semelhança de Deus, nós vamos aprender a construir juntos, mesmo dentro das divergências dos pontos de vista. Isso é o mais importante, né? As pessoas precisam ter esse diálogo para fazer com que as discussões sejam cada vez mais amenizadas e todos entrem num consenso e comemorem aí, seja nos eventos, sejam nas eleições, para que vivemos no mesmo país, né, Luciano? Queremos o Brasil, um Brasil forte, um Brasil soberano, um Brasil cada vez mais identificado com as nossas raízes, né? E não perdido por aí, né? Com certeza, mas o Brasil ele é um país forte porque o brasileiro ele está protagonizando nos 4 cantos do mundo. Nós temos uma mente, uma mentalidade que consegue fazer diferente a diferença. Imagina que nós somos um país com taxas de juros altíssimas e mesmo assim nós temos empresas que estão no top 10, no top 20, no top 30, no top 40, no top 50 das maiores potências mundiais. E isso mostra o poder do brasileiro, porque mesmo com uma democracia que muitas das vezes se encontra doente por causa de juros altos, altas cargas tributárias e assim subsequentemente, ela cada vez mais cresce de forma individual a capacidade de se renovar, E é claro que não só no Brasil, nós vamos olhar para as grandes potências, ou melhor, nós vamos olhar para todos os países do mundo, nós temos pessoas que pensam A e nós temos pessoas que pensam B, pessoas que pensam C e pessoas que pensam D. O grande detalhe é que independente de tu pensares A e eu B, eu tenho que olhar aquilo que tu fizesses de bom. E se o B entrou no poder e o A saiu, vamos dar continuidade àquilo que o outro fez de bom e vamos, de repente, melhorar aquilo que nós temos através de pontos de vista diferentes. Sempre com transparência, respeito, ética e uma comunicação saudável. Afinal de contas, através de grandes conversas, se trai excelentes ideias, excelentes projetos que fazem com que cada vez mais se possa ter o crescimento. Um dia, tu pensasses o seguinte, eu sou um jornalista e eu quero ter um programa que esteja multitelas. E
Sabe por que isso começou? Porque um dia tu tivesses um pensamento. Desse pensamento, dessa ideia, tu tivesses um propósito, tu movesses uma ação. E quando tu movesses uma ação, tu passasses a cultivar e a plantar corações. Tu tocou alguém, as pessoas elas querem vir no teu programa. Teu programa ele tem crescido tanto nas tuas mídias quanto na capacidade de distribuição da Rede Vivax e de tantas outras emissoras que podem abraçar o Minuto Niqueleto e colocar um programa de qualidade dentro da sua grade. Então isso é que é bonito. É o dar as mãos para que cada vez mais se possa fazer o crescimento. Os projetos vão se fortificando, mas boas ideias, né, Luciano? E as boas ideias vão surgindo e o mercado vai absorvendo isso e as pessoas vão consumindo a notícia, vai fechando, né, o círculo. É isso mesmo, é isso mesmo. E na realidade, o que as pessoas elas têm que fazer? Elas têm que fechar esse círculo de uma maneira em que elas olhem para dentro delas e digam, eu assisti o Minuto Niqueleto e eu saí melhor. Então, aí vem a função social do apresentador, a função social do jornalista, que leve a notícia, mas leve a esperança, que leve a notícia, mas leve a perspectiva de um olhar de se fazer diferença, que leve sim a questão do Brasil ter empatado na estreia da Copa do Mundo, mas que não denigra a imagem de Marrocos, que foi lá, que lutou, que batalhou, que jogou, e que como o Brasil também está plantando, também está buscando. E, mas o nosso país... Não. Os nossos jogadores fizeram o melhor do que eles podiam fazer para aquele momento. E isso é que é importante. Aí vai se dizer o seguinte, mas tal jogador, tal pessoa não fez. Deixa ele ter essa consciência. E a partir do momento em que ele tiver essa consciência de que ele poderia ter feito um pouco melhor, no próximo jogo, de repente, ele venha se dedicar mais. Mas não é o apontar de dedo da crítica que vai fazer com que o outro construa. Até porque quando se critica através do apontar de dedo, a raiva pela raiva, vai fazer com que essa energia negativa, ela fique no ar, e aí é claro, se a gente pensa negativo, a negatividade assume as rédeas da nossa vida, e se a gente pensa positivo, a positividade, ela vai atingir as rédeas da vida. Mas nos dois aspectos, nunca vamos esquecer que tem um Deus acima de tudo, que ama quem é A e que ama quem é B. E isso é muito importante. É o famoso e tão falado mindset, né? É a mudança que você vai ter que ter referente ao que você vai encarar essa perspectiva, né? O Brasil empatou na estreia. Ok, empatou. Tinha um grande adversário do outro lado, né? Então temos que absorver e ser realista com as coisas, né? Nós não jogamos sozinhos, né? Tínhamos, né, outros 11 jogadores lá do outro lado e vida que segue, né, Luciano? Mas nós não podemos esquecer, que se só ganhassem os grandes, não se teria oportunidade para os pequenos. Então, e isso Qual é a graça, né, do futebol? Isso é que é muito bonito, não só do futebol, do esporte. Isso, Porque de repente surgem novos talentos e pessoas que eram desconhecidas, elas espontam. E times que não tinham grande relevância, através de uma equipe, conseguem transformar e fazer com que eles tenham sucesso naquela temporada, e por isso o esporte ele é tão bonito, porque não existe uma hegemonia, existe uma tendência em virtude de análises que são feitas pelas últimas vitórias e assim subsequentemente. Tem uma frase de um ex-treinador de Portugal na Copa de 54, o futebol é o único esporte que o pior pode vencer, porque no basquete o mais alto vai vencer, no vôlei o mais alto vai vencer, mas no futebol não. Eu acho... É a equipe, é o compacto, né? Eu acho que em todos os esportes, aquele que está competindo tem condições. Então, a partir do momento em que se entra no campo, todas as cartas elas estão liberadas na mesa, né? E estão na mesa. Agora, o grande fato é que, claro, aquele que treinou mais, aquele que teve mais dedicação, aquele que foi mais disciplinado, aquele que tem mais foco, tem uma tendência de sair vitorioso. E essa tendência, ela é por quê? Pelo fato de um dia aquele atleta ter alimentado o corpo,
a alma e o espírito. E isso é que é o bonito. É que as pessoas elas consigam transformar as suas dificuldades em glória. Então nós temos que aplaudir sim a seleção do Marrocos, e não só do Marrocos, nós temos que aplaudir todas as seleções que se classificaram para a Copa do Mundo. Olham quantas foram, olha quantos milhares de outras ficaram de fora. Então todos aqueles que estão lá já são vitoriosos por estarem participando. Falando em vitoriosos, eu quero saber o futuro da Vivax. O que você está planejando, né? Para esse segundo semestre, uma programação diferenciada, em termos de mercado, você como CEO, como é que você está entendendo esse ano para a Vivax? Olha, a Rede Vivax de televisão, ela está olhando muito para o centro de São Paulo, e a gente está aplaudindo todo esse movimento de um dos centros mais bonitos do mundo. São Paulo, ele pulsa cultura, São Paulo pulsa amor, São Paulo pulsa diversidade, São Paulo pulsa oportunidade. Quando se viaja para o exterior, praticamente nós, turistas, nós vamos aos centros dessas cidades históricas para fazer visita. E São Paulo está com esse resgate. Então, a Rede Vivax de televisão, ela está olhando muito para esse mundo maravilhoso e fascinante do centro de São Paulo. Que é mágico. Nós vamos vir com uma nova grade, ampliando a grade dos filmes através de uma parceria com o Telamove. Nós vamos ampliando a nossa grade jornalística através de uma parceria com inúmeros portais de notícias. Legal. Nós estamos fazendo parcerias com grandes talentos de apresentadores, sejam de podcasts e de outros modos de apresentar os programas de televisão. Nós vamos agora fazer o lançamento, provavelmente, de um reality musical que já está sendo estruturado, dentre milhares e milhares de outros programas, e sempre ampliando a nossa capacidade de acesso a todos que querem ver a Vivax. Então, o grande sonho da família da Rede Vivax de televisão é que aonde tiver um brasileiro no mundo, ele possa ter a capacidade de se conectar com um canal brasileiro que tem o espírito do brasileiro, o espírito da inovação, o espírito de fazer o bem sem olhar a quem, o espírito da vitória, o espírito da certeza que, independente do momento difícil que a nossa nação possa vir a passar ou esteja passando, nós temos as mentes mais brilhantes e que estão protagonizando no mundo. Então esse é o foco, o olhar, a perspectiva, a vontade e o sonho da Rede Vivax de televisão. Que legal, que bacana. Eu fico feliz em saber dessas ótimas notícias. Nós ficamos à disposição e isso é muito bom, porque assim, o brasileiro, ele adora a televisão. Ele adora consumir informação através dos meios de comunicação, seja ele o rádio aqui. Falaram tanto que o rádio vai morrer, o rádio tá aí sobrevivendo e vai galgando cada vez mais história dentro do país. E a televisão e o YouTube, então é muito legal saber que a Vivax está atualizada, está conectada, está trazendo cada vez mais espectadores, ela está no mercado e muito bem posta no mercado. É muito importante nós sempre olharmos o fato de que as mídias sociais, o rádio, os streamings, as televisões abertas, as televisões KUs, as televisões do YouTube, nenhuma delas veio para ocupar o lugar do outro. Elas vieram para somar, cada uma com um olhar, cada uma com a sua temporariedade, cada uma com a sua relevância, cada uma com a sua importância. E levar uma comunicação de qualidade, uma comunicação que toque o coração daqueles que estão assistindo, é uma obrigação de todos esses meios de comunicação que querem literalmente se manter. O que eu posso te dizer é que eu primo para que cada vez mais canais eles surjam, para que cada vez mais talentos eles surjam, para que cada vez mais o ser humano ele esteja firme e forte com a capacidade de querer fazer diferente e a diferença, primeiro na sua vida e por consequência fazendo na sua vida através do seu sorriso, do seu exemplo, do seu olhar, da sua persistência, da sua resiliência, da sua certeza de que nas decisões individuais, por mais que ele tenha um dia errado, ele tem a capacidade de se transformar através sempre da vontade de fazer o bem sem olhar a quem. Legal, Luciano. Antes da gente terminar o programa, quero te agradecer
Eu sei que a tua agenda é super apertada. Cara, tirar um CEO de um canal de televisão para vir no meu programa, né? Obrigado, viu? Antes de tudo, tá? Te Eu, agradeço pelo espaço. eu agradeço bastante, agradeço pela acolhida aqui nos estúdios. Estão lindos os estúdios de Obrigado, gravação fico aqui feliz que você tenha do gostado. Minuto Miqueleto, a equipe super profissional. E é isso que a gente espera. A gente Sim. é recebido desde a porta com um sorriso gostoso, com um abraço caloroso e com um conteúdo que a gente espera que você tenha gostado, que você possa saber que é possível fazer diferente e a diferença, transformando a sua vida e, por consequência, a vida de todos que estão ao seu redor. Legal. Antes da gente encerrar, vamos pro nosso quadro Tiro Curto e Jogo Rápido, com perguntas e respostas. Um comunicador que te inspira. Silvio Santos. Ele foi fera. Inclusive, eu tenho uma miniatura dele ali, ó. Eu vi. Isso é bem interessante. Um programa de TV inesquecível. Os Trapalhões, amava. São programas assim que marcam, né? A nossa... Marcou a minha infância. É muito legal. Uma decisão difícil na sua carreira. Uma decisão difícil na minha carreira. Aceitar o desafio de estar à frente da Rede Vivax de televisão. É um projeto, né? E você, como advogado, foi para uma área, né? Empreender numa área de comunicação, né? Você deve ter tido uma adaptação aí nesse... A gente tem que adaptar o tempo e tem que conseguir ter uma organização para que a gente possa construir, junto com todos aqueles que apostaram no nosso trabalho, a capacidade de levar um conteúdo de qualidade. O lado empreendedor acaba falando mais alto, né, Luciano? Eu trouxe aqui vários advogados no programa e todo advogado ele tem um senso já empreendedor, né? Porque acho que na faculdade tem aquela história, o advogado tem que ter o seu escritório, né? E eu acho que você já teve esse ponto de ser o empreendedor, então quando surgiu a ideia da Vivax, você falou, opa, peraí, vamos nos adequar. Sabe que ser um profissional de direito é uma bênção. Então, se todos aqueles que operam, que são operadores do direito, conseguirem implementar o respeito das ideias e saberem que aquilo que se discute dentro de um processo não é pessoal, mas a defesa por essa coisa linda que é o fato de que todos têm que ter livre acesso ao judiciário, de que todos são considerados inocentes até que se tem uma sentença transitada e julgado, faz com que a democracia brasileira seja cada vez mais linda. Legal. E comunicação em uma palavra? Amor. E um conselho para quem quer trabalhar com mídia, Luciano? Insista, persista, faça o bem sem olhar a quem, não tenha medo das dificuldades, tenha certeza de que tudo aquilo que Deus colocou e plantou na sua vida, ele pode ser transformado através da iniciativa de se comunicar. Não esquece de uma coisa, Miqueleto, a gente se comunica com os olhos, quando a gente vê o brilho na vontade de se fazer diferente, quando a pessoa ama o que faz, ela jamais vai temer. Mas vem ventos contrários. Sempre. Faz parte do processo. Sempre. A quem é um ser que aceita ser moldado por Deus, ele não está livre das dificuldades, dos problemas ou dos desafios. E tá aí a grande diferença. Ele olha tudo isso com amor, ele aprende, ele transforma, ele se movimenta, ele resiste e no outro dia ele está de pé dizendo, Senhor, obrigado por mais um dia. Quando você faz o que você gosta, é diferente. É diferente. Luciano, obrigado pela presença mais uma vez e você volta futuramente. Gratidão, muito sucesso, parabéns pelo programa. As portas da Rede Vivax estão abertas para que o teu programa ele possa chegar aos mais de 200 milhões de pessoas que têm a capacidade de, através dos modos de assistir a Rede Vivax de televisão, possam se conectar com o Minuto Miqueleto. Obrigado pelo espaço, viu, Luciano? E para você que curtiu o nosso programa, compartilhe o nosso conteúdo. E até a próxima.